Fala aí, galera do resumo. Legal, bacana. Bora repercutir mais do Atlético depois do jogaço de ontem contra o Ceará, empate em 2-2 no estádio Serra Dourada. Que grande jogo, hein? Por muito pouco o Atlético não venceu novamente esse adversário. Eu lembro que lá no primeiro turno, em Fortaleza, o Atlético foi lá e sapecou uma boa vitória, 1-0, gol marcado pelo Luiz Fernando. Mas ontem no Serra Dourada o time começou bem, mas acabou sendo prejudicado. Para muitos, pela arbitragem, para outros, pelos próprios erros. O fato é que o Atlético estava perdendo por 1-0 numa falha da defesa rubro-negra, Bill meteu de cabeça, depois o Gilcinho fez um belo gol, um chute na virada de bola, lindo gol do Gilcinho. Em seguida, o pênalti marcado a favor do Atlético, e foi realmente pênalti, no chute do Pedro Bambu, a bola desviou na mão do zagueiro Charles. O Romário foi lá e fez o seu primeiro gol com a camisa do Atlético. Aliás, o Gilcinho no primeiro gol marcou história, hein? Foi o gol de número 800 gols marcados do Atlético em campeonato brasileiro. Todos os campeonatos A, B e C do Brasileirão. Bom, em seguida, no segundo tempo, o Ceará acabou empatando o jogo novamente com o Bill numa falha de novo da defesa rubro-negra de cabeça. Dois lances que chamaram a atenção. Primeiro, o Gilcinho, que teria sido derrubado na grande área e poderia ali acontecer um pênalti. Pênalti não é sinônimo de gol, mas é claro que poderia ser. O árbitro não deu. Em seguida, o atacante Alisson acabou entrando de sola, para mim a expulsão correta. O Alisson acabou infantilmente sendo expulso, mas pelo menos para o técnico Marcelo Cabo, por exemplo, não foi uma expulsão justa. Bom, 2-2 foi o resultado. E o Atlético agora se volta para o jogo de sábado contra o Vila desfalcado, sem o Alisson, que foi expulso, e sem o volante Michel, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Vamos ouvir o que disse o técnico Marcelo Cabo após o jogo? Acompanhe em entrevista coletiva o técnico Marcelo Cabo. E depois o que a gente apresentou com 11 contra 10. Né? É claro que eles tiveram a maior posse de bola pela inferioridade numérica nossa, mas pela circunstância do jogo, eu acho que a gente tem que celebrar esse um ponto de um adversário direto, mas não é o que a gente queria. A gente queria os 3 pontos. Eu acho que a gente apresentou futebol para isso, apresentou padrão para isso, mas eu não gosto de falar de arbitragem, eu não falo de arbitragem, mas a arbitragem estava numa noite infeliz. Ela influenciou diretamente no resultado. Eu vou pontuar: 4 cartões amarelos pro meu time e 1 pro Ceará, nas mesmas faltas. Faltou critério nas faltas. Se no pênalti ele dá o cartão amarelo pro Charles, o Charles é expulso no segundo tempo. A expulsão do Alisson estava na minha frente, a 2 metros. Os dois disputaram a bola, o Charles chutou primeiro. Isso se chama acidente. Um chutou, o outro chutou o pé. Era até falta, mas não era para amarelo. Ele entrou na pressão dos jogadores do Ceará, expulsou meu jogador com 3 minutos do segundo tempo. Então tudo aquilo que a gente planeja no intervalo vai para o água abaixo por uma infelicidade da arbitragem. Se você olhar o conjunto da obra, pelo amor de Deus, foi um desastre a arbitragem hoje. Foi um desastre que influenciou diretamente no resultado. Eu lamento muito. Você joga um trabalho todo de uma semana no lixo porque vem um árbitro aqui e está numa noite infeliz. Não quero dizer se tem dolo ou não tem dolo, mas uma infelicidade teve, que influenciou diretamente no placar. Mas eu quero parabenizar meus jogadores, meus guerreiros, que lutaram, que doaram e em nenhum momento abdicaram de tentar vencer a partida. Parabéns aos jogadores. Sobre a expulsão do Alisson, agora ele está abrindo um espaço que volta ao Júnior Viçosa. 2 pontos. Com a entrada do Viçosa, você gostou da vontade, da determinação, do que ele mostrou em pouco tempo ali no segundo tempo pela briga? E sobre o Vila Nova, é o clássico de sábado aqui no Serra Dourada. O que se esperar de um clássico como esse? O Atlético vindo de 5 jogos sem derrota e também nessa sequência aqui no Serra. Bom, eu vou me permitir que eu esqueci do pênalti no Gilcinho, que a televisão mostrou e foi claro, tá? No primeiro tempo nós tivemos outro pênalti claro com o Gilcinho, que seria pênalti e amarelo, tá? Viçosa vem se preparando muito bem para a oportunidade dele. E hoje ele demonstrou que ele voltou a ser o Viçosa fisicamente bem, tecnicamente bem e taticamente bem. A gente sabia que o Júnior, quando tivesse a primeira oportunidade, porque eu falei para você lá no dia a dia o quanto ele estava trabalhando, e com humildade foi no banco de reserva, esperou a oportunidade dele, teve a humildade, sempre dando força, sempre incentivando o Alisson. São companheiros
entrou com 1 a menos e fez esse salseiro todo, chutou bola no gol, fez pivô, cabeceou, ganhou a primeira bola. Então ganhamos um momento muito importante com o Viçosa, com a suspensão do Alisson. Ele assume a titularidade e esperamos que ele tenha no sábado a performance que ele teve de hoje, do grande jogador que ele é. Eu vou me permitir falar do clássico só a partir de amanhã, da reapresentação, porque eu ainda estou completamente focado nesse jogo, ainda pensando, né, nesse jogo, mas o clássico, já de antemão, é um clássico, o nome já diz, e o respeito pelo Vila é muito grande, e sabemos que vamos ter uma dificuldade tão ou maior que tivemos hoje diante do Ceará. Ô Marcelo, eu gostaria de saber de você, o que você planejou, né, nesses últimos dias que não deu certo nesse jogo? Eu planejei não ter uma expulsão injusta no início do segundo tempo, isso eu não planejei. Você joga todo. Nós fizemos o primeiro tempo primoroso, tomamos um gol de uma bela jogada do Ceará, mérito do adversário, aonde a gente já tinha pontuado nos treinamentos e nos vídeos, sabendo que o Eduardo, ele quando vai na linha de fundo, ele procura o Bill. Tomamos um segundo gol, aonde eu falei no intervalo, o ataque, eles atacavam essa primeira bola ali rápida, que nós precisávamos entrar no pé de apoio e não deixar essa bola entrar rápida, para os dois primeiros homens cortar essa bola. Tomamos o gol, mérito do adversário, que trabalhou muito bem os dois lances com maestria. Mas tudo que eu planejei, até o hábito de expulsar o Alisson, funcionou muito bem. Nós fizemos um primeiro tempo primoroso, onde merecíamos até sair com um placar mais elástico, mas infelizmente a expulsão do Alisson colocou tudo por terra, onde nós tivemos que ter um novo planejamento para o segundo tempo em cima da expulsão do Alisson. Assim, matematicamente, observando também a sequência de jogos pela frente, você mais lamenta esse resultado ou comemora? Eu comemoro o ponto pela circunstância, mas eu lamento que a gente podia ter saído com os 3 pontos, desde que a arbitragem não tivesse influenciado no resultado. Aí eu sairia hoje com os 3 pontos por tudo que a minha equipe apresentou, principalmente no primeiro tempo. Nós saímos perdendo de 1 a 0, a equipe teve equilíbrio, colocou a bola no chão, jogou, padronizou o jogo, a tudo aquilo que a gente treina no dia a dia. Fizemos um gol plástico, com uma jogada muito bem trabalhada, o primeiro gol, e depois trabalhamos uma outra jogada por dentro, como é treinado, e tivemos o pênalti. E tivemos o segundo pênalti com o Jusim, que o árbitro não assinalou. Então, assim, eu acho que o primeiro tempo foi muito bom, dentro da expectativa, mas a expulsão do Alisson fez a gente repensar o jogo para o segundo tempo. Tá bom, um trecho da entrevista coletiva do técnico Marcelo Cabo após esse empate. Atlético 2, Ceará também 2. Reclamou ou não da arbitragem? Marcelo Cabo, passando aqui pelo microfone do Dragão Goiano. Uma informação importante, tive a oportunidade de conversar com o André Pita, que assistiu o jogo desta segunda-feira no Serra Dourada, sobre o Estádio Olímpico, e ele me disse o seguinte: tudo estava encaminhado para que o clássico contra o Vila fosse mesmo no Estádio Olímpico. Só não aconteceu devido aos laudos do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar não terem sido entregues. Diante disso, não há possibilidade mais do clássico acontecer no Estádio Olímpico. Ele me disse o seguinte, que Atlético e Goiás já entraram com um pedido formal para que assim que o Estádio Olímpico tiver condições, jogarem exatamente no Olímpico. E isso poderá acontecer já na terça-feira, em que o Atlético vai receber o Luverdense 7h15 da noite. Poderá ser o primeiro jogo, o jogo oficial mesmo no Estádio Olímpico nessa sua reinauguração. Vai depender da entrega dessas documentações. Segundo André Pita, está bem encaminhado para que isso aconteça ainda durante essa semana. Vamos aguardar. Bom, do Atlético, tá tudo aí. Lembrando que a reapresentação aconteceu hoje à tarde no clube, no CT, setor Urias Magalhães. Informando o Brasil Airlines, sempre uma boa companhia para a sua viagem. Um abraço a quem me abraça, então falou e disse, maravilha, galera.